Ah não, viu? Eu fico aqui gravando todos os dias esses capítulos diários e ninguém clica em curtir, as pessoas acham que é fácil. Eu venho aqui gravar esse mega calor super cedo, ligo a câmera, carro passa. Ligo a câmera, obra começa. Isso quando não vem uma criança me perguntar: tio, você tá gravando? Dá vontade de dizer não, tô tendo aqui uma conversa profunda com a câmera. Seu pai não conversa com o liquidificador? Inferno, viu? Para tudo e interrompe esse processo. Seguramente você conhece pessoas assim, que reclamam de absolutamente tudo. Talvez até conheça intimamente. A reclamação é parte inerente do ser humano por conta de alguns padrões cerebrais que a gente efetivamente precisa mudar urgentemente para você abandonar a reclamação. Se isso é importante para você, então senta o dedo aqui no like e vamos embora para a discussão. Fala pessoal, André do Brain Power, Academia Cerebral, criador do método Reprograme Seu Cérebro, e esse é mais um dos nossos capítulos diários da série Reprograme Seu Cérebro, todos os dias aqui te prestigiando com mais um capítulo, mais uma reflexão para você entender melhor como funciona essa máquina incrível, colocando ela para funcionar a seu favor. Hoje falaremos sobre reclamação, algo que faz parte do dia a dia de todas as pessoas, seja porque você se encontra na situação de o reclamador que começa a reclamar das coisas ao seu redor, das pessoas, de tudo que vem acontecendo, ou porque você de repente conhece pessoas que vêm reclamar para você do chefe, do dia a dia, da crise das pessoas, e isso é algo sim que a gente deve evitar se você realmente quiser fazer uma gestão do seu grau de energia, porque saiba você ou não, imagino que você sabe, no momento em que você começa a reclamar ou que uma outra pessoa começa a reclamar, você entra num estado negativo e obviamente isso diminui efetivamente a sua energia. E é exatamente como a gente pode fazer para, primeiro, parar de reclamar e segundo, ainda assim conseguir o resultado que a gente esperaria encontrar na reclamação. E qual é esse resultado? Geralmente quando a gente reclama de alguma coisa é porque a gente espera algum tipo de transformação, obviamente da pior maneira possível. A gente talvez não goste do jeito que a pessoa se comporta e a gente, ao invés de achar uma maneira de transformar essa pessoa, a gente simplesmente vai lá e reclama, na expectativa de que simplesmente isso transforme a pessoa. Mas isso você já deve saber que não gera resultado algum, a não ser a inimizade e gerar esse clima negativo, diminuindo inclusive o seu grau de energia. Então, como é que a gente pode fazer? Quando você então perceber que existe alguma coisa que você não gosta, que mais uma vez fere a sua expectativa, você tem então duas alternativas. Primeira é simplesmente aceitar aquilo e simplesmente deixar aquilo do jeito que o é. Esse é um jeito um pouco mais passivo e eventualmente simplesmente é isso que a gente tem que fazer, porque muitas vezes a gente reclama de pessoas nas redes sociais, porque poxa, como é que ela pode fazer isso, sendo que aquilo não tem absolutamente nada a ver com a nossa própria vida, mas de certa maneira aquilo nos incomoda e nos faz de repente querer transmitir esse incômodo, querer fazer a outra pessoa que a gente está incomodado, sendo que claramente a sua opinião pouco importará para a pessoa e o que a pessoa acha ou deixa de achar, ou faz ou deixa de fazer, também pouco deveria importar para você de fato, porque isso não interfere no seu dia a dia. Então, para estas coisas, eu sugiro que você adote este primeiro caminho. Simplesmente aceite que a pessoa é diferente de você e tá tudo certo. Inclusive, essa é a beleza do mundo. Imagine só, se todas as pessoas fossem iguais, não teria graça alguma. Então, sim, existem pessoas diferentes. Agora, existe também um momento, de repente, que você percebe que aquela situação merece ser alterada, ou seja, você pode e deve fazer algum esforço para aquilo mudar. Quando você está nessa situação, geralmente as pessoas têm duas alternativas dentro dela. Primeira é simplesmente reclamar, e essa é a mais fácil de todas, exatamente por isso que grande parte das pessoas simplesmente reclamam e escolhem este caminho. Agora, efetivamente, esse não é o caminho que vai gerar resultados. Quando você percebe que algo merece e deve ser alterado, você precisa fazer algo bastante diferente da reclamação. E para te ensinar então o caminho que eu realmente recomendo para você, eu quero pegar aqui um caso prático, o caso da Daisy, que realmente queria parar de reclamar. E ela tinha esse sentimento negativo da reclamação que ela não queria mais aceitar no dia a dia dela. Porém, por mais que ela não quisesse mais aquilo, as pessoas teimavam em fazer as coisas diferente do que ela gostaria. O trânsito que simplesmente aparecia nas piores horas que ela mais estava com pressa, pessoas que não sabiam dirigir direito, o trabalho que só tinha coisas chatas, o banco com aquela fila, ou seja, o dia a dia dela simplesmente não permitia que esse desejo de não mais reclamar realmente fosse concretizado.
como eu queria ter mais controle disso, até que de repente então ela entrou no tal de curso Reprograme Seu Cérebro, de um tal de Brain Power, e ela entendeu exatamente como fazer isso e deixou então a seguinte frase nas palavras dela: eu percebi que eu era uma pessoa muito reclamona, negativa, e eu nem sabia disso, e eu descobri isso através do curso. Me trouxe uma transformação muito grande. Hoje eu já saio da cama muito mais feliz, muito mais agradecida, eu ando agradecendo, eu ando prestando atenção em absolutamente tudo que eu tenho. De fato, estou me tornando uma pessoa muito mais grata. Fantástico, parabéns por isso. Realmente esse é um dos possíveis caminhos, você reconhecer a gratidão, reconhecer as coisas boas que você tem também, para relativizar, porque sim, todos nós temos coisas que a gente não gosta, mas sim, também temos coisas que nós gostamos, e essas simplesmente são esquecidas. Então no final eu vou deixar o depoimento dela completo para você poder ver como ela fez isso na prática, mas vamos lá então entender como você faz. Primeiro, quando a gente reclama, é porque a gente quer gerar algum efeito, e você já sabe que a reclamação não gera efeito algum, exceto o efeito de gerar uma inimizade, um clima negativo. Até porque ninguém quer estar perto de uma pessoa negativa, de uma pessoa reclamona. E quando você reclama com alguém, então, você não está contribuindo em absolutamente nada com este relacionamento. Você não está dando um feedback positivo para essa pessoa, que a pessoa simplesmente vai falar: nossa, verdade, eu realmente poderia mudar. Muito pelo contrário, a pessoa provavelmente vai ficar com raiva de você. Então estou falando tudo isso para realmente você perceber como a desconstrução da reclamação é muito mais presente do nosso dia a dia, e a gente sim tem muitas coisas que a gente simplesmente aplica a reclamação como uma expectativa, como uma esperança justa, honesta, de transformação do mundo para melhor. E o que eu quero te mostrar é que sim, existe um caminho muito melhor para isso acontecer. Ou seja, se você está insatisfeito com o mundo e gostaria de transformar alguma coisa, a melhor maneira de você mudar isso é mudar a você mesmo primeiro. A única variável que você efetivamente controla é você mesmo. Essa variável você tem, em tese, 100% de controle, e realmente é algo que a gente deveria sim se preocupar muito mais, até porque quando você se torna uma pessoa melhor, os seus relacionamentos se tornam melhores, o seu trabalho se torna melhor, e inclusive por isso que é reconhecido que o líder lidera por exemplo. É muito diferente quando um chefe vira para uma pessoa e fala: cara, é muito importante neste momento que você faça isso, que você fique até mais tarde, é essencial isso para este momento da empresa. Aí o cara pega, vira as costas e vai embora para casa dele. Ou seja, mas era tão importante, por que ele vai embora? É importante que eu fique, né? Não a empresa, porque se fosse para a empresa ele também ficaria. Não é o caso. O líder efetivamente fala para a pessoa fazer, mas ele também faz, inclusive geralmente ele faz antes. Essa mudança de inflexão de comportamento de uma pessoa necessariamente vai gerar um certo abalo sísmico nas relações. Então sim, quando você de repente na sua casa começa a cuidar mais da sua saúde, você começa a ir para a academia, começa a ter resultados, você tem muito mais vitalidade, o seu corpo começa a refletir aquela mudança, a pessoa que você se relaciona vai perceber isso. Ela vai ver quão inspirado você está, quão motivado você está, como seu corpo realmente está reagindo, e isso irá inspirá-la efetivamente muito mais do que você virar para a pessoa e falar: cara, que barriga horrível que você tem. Claramente, esse cenário simplesmente vai fazer a pessoa se sentir mal, não vai gerar resultado algum, não é depois dessa reclamação que a pessoa vai levantar e vai: então beleza, obrigado pela opinião, eu vou agora para a academia. Você já viu alguém fazer isso? Reclame da barriga de alguém e veja o resultado. Por outro lado, comece efetivamente a cuidar de repente da sua saúde ou de qualquer outra área da sua vida, que você perceberá que as pessoas vão atrás de você para perguntar como você fez, porque você as inspirou, ou seja, muito mais positivo. Então, pense qual é a alternativa, qual é a troca de comportamento que você tem que ter, porque uma mudança de comportamento muda muito mais do que palavras, que por sinal tem uma chance muito baixa de gerar o impacto que você gostaria que elas tivessem, especialmente nesse ambiente, neste cenário de reclamação, nesse ambiente negativo. Se você realmente quer usar as palavras para mudar alguma pessoa, seguramente isso não vai acontecer nesse ambiente que eu acabei de falar, o ambiente negativo da reclamação, e sim com uma postura muito mais positiva, muito mais construtiva, completamente diferente, na verdade o oposto do que é a reclamação, que é destrutiva, negativa. Então, resumo: se você está insatisfeito, veja como você pode mudar você em primeiro lugar. Como você reage quando a pessoa faz aquilo, como você reage frente ao que você está sugerindo que a pessoa faça, ou seja, faça antes de você sugerir que ela faça, até que de certa forma a sua mudança gere o que eu chamei de um abalo sísmico nas relações e acabe mudando também as outras pessoas ao seu redor. E se isso por acaso não for possível, aí sim a segunda opção é você conversar com as pessoas, não em um tom de reclamação, mas sim em um tom
construtiva, ou seja, espere a sua raiva passar e aí sim você senta e conversa com a pessoa. Então realmente eu te recomendo que você pare de reclamar, porque isso não gera benefício nenhum. Eu sei que é difícil, eu sei que as pessoas não colaboram, eu sei que o trânsito é ruim, eu sei que o mundo não é exatamente como você gostaria. Que bom, porque assim você tem a chance de evoluir, inclusive espiritualmente, para realmente você se tornar uma pessoa muito mais madura, muito mais centrada, muito menos reclamona. Então trate o mundo ser não como você gostaria, as pessoas fazerem coisas que você não espera, realmente como uma escola, como uma possibilidade de você evoluir, porque simplesmente é assim que a gente pode evoluir. Não é com as coisas sendo fáceis. Então antes da gente concluir, ainda te sugiro uma outra coisa. Reflita se aquilo que você realmente está reclamando realmente é importante para você, porque muitas vezes a gente pega algo como simplesmente a coisa mais importante da nossa vida e aquilo eventualmente talvez não seja tão relevante assim. E como é que você pode fazer isso? Imagine se daqui a 5 anos você ainda estará preocupado com isso. Se em 5 anos isso não vai te preocupar, meu amigo, simplesmente esqueça essa preocupação, mude o seu foco, olhe para o mundo ao seu redor, de repente, olha só que mundo bonito que a gente vive, não tem coisas muito melhores que você poderia direcionar o seu foco? Por exemplo, olhar agora o lugar que eu estou, esse céu incrível, de repente o clima que não está mais com tanto calor quanto estava nos outros dias que eu gravava no sol, agora realmente estou conseguindo gravar com um cenário muito mais agradável. As plantas aqui talvez não deixe para ver, vou virar até para vocês verem. Agora elas estão floreando. Então realmente eu posso, obviamente, escolher o carro que passa e reclamar do carro. Olha aqui, está com umas flores branquinhas, aqui as flores vermelhas ao meu redor. Então sim, você pode escolher o cenário de reclamar e olhar as coisas ruins ou efetivamente olhar as coisas que efetivamente te fazem bem. Isso é um padrão cerebral que você pode determinar. Você é o que os seus padrões definem, mas na verdade você vem antes disso e você define os seus padrões. Então se você realmente quer saber mais a respeito disso, não deixa de se inscrever aqui, reprogrameseucerebro.com.br, no maior evento de reprogramação cerebral do Brasil, a jornada de programação cerebral, para participar então de 7 dias de aulas online, e-book, PDF para você baixar, aulas ao vivo, para você efetivamente entender como as decisões se formam, como o seu cérebro funciona, como ele foi desenvolvendo os padrões que você tem hoje, exatamente como esse que a gente acabou de falar, da reclamação, de colocar um foco muito maior nas coisas ruins que simplesmente tomam o seu cérebro, tomam sua energia, tomam o seu dia. Isso que efetivamente não deveria acontecer, e joga tudo isso para o lado e efetivamente fica então no controle dos seus padrões, criando muito mais intensidade, muito mais energia, muito mais controle emocional, muito mais produtividade e ultimamente muito melhores resultados. Então, reprogrameseucerebro.com.br. E agora é hora então de você colocar aqui abaixo o seu comentário dizendo qual é o assunto que mais te consome, qual é o assunto que mais você reclama no seu dia a dia, até porque no capítulo de amanhã eu vou te mostrar um pouquinho mais como é que você minimiza esse processo. Então, deixa aí também agora a sua curtida se você curtiu o capítulo de hoje, e se você acha que esse capítulo pode beneficiar alguma pessoa, não deixa de encaminhar para ela, para que ela tenha essa mesma reflexão que você, para de repente você, ela e todas as pessoas que são relevantes para você tenham convivências melhores, de repente até com você ou mesmo com outras pessoas. O grande ponto é, estamos aqui para aprender, estamos aqui para melhorar, então encaminhe para elas. E também não deixa de se inscrever em algum lugar que ao redor desse vídeo tem um botãozinho assinar, clica nele e clique em receber notificações, porque aí assim o YouTube vai te notificar. E deixo você agora então com as palavras da Daisy, aluna do curso Reprograme Seu Cérebro, e é hoje que você muda a si mesmo e consequentemente ao mundo, ao invés de reclamar dele. Seu futuro começa hoje. No brain, no gain. Até amanhã.